E aí? Vocês resolveram? A gente morre e continua vivo, a gente não sabe porra nenhuma. Zero. Nada além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso, não se Nada. sabe mesmo. Sim, sim. E sobre essas questões, por que eu existo? O Neandertal ia te perguntar. E aí, por que a gente existe? Não sei, talvez tenha um sentido, uma missão. Tudo isso é muito abstrato, certo? Subjetivo. A gente continua... subjetivo. Se eu acredito numa... Veja bem, para mim pode ser subjetivo que eu tenho 50 milhões de euros. Na realidade, eu não tenho. Sim, sim. Deus ou entidades do mesmo tipo é da mesma ordem. Não depende se eu acredito para existir. Ela deve ou não existir, independente se eu acredito ou não. Sim, sim. Certo? Porque achar que a crença é importante porque eu preciso dela é uma afirmação psicológica. Não tem nada a ver com a realidade objetiva. Deus existe ou não, independente de eu acreditar nele ou não. Sim. Eu posso achar que Deus existe, isso me faz bem, certo? Como muita gente acha que faz, e provavelmente sim, na maioria dos casos. Mas isso não diz nada acerca da existência da tal entidade suposta chamada Deus, ou seja lá o que for. Sim. A mesma coisa vida após a morte. Ou ela existe, ou ela não existe. Não depende do que eu acredito. Eu posso entender que acreditar na vida após a morte me faz bem. Mas isso é da mesma ordem de falar que eu só gosto de transar com a mulher vestida de freira. Certo? Tem a ver com a vida psicológica. Sim, sim. Não tem nada que ver com nenhuma realidade além disso. Sim. Então, assim, nesse sentido, quando eu falo propósito, eu não estou falando que pessoas não possam encontrar propósitos pelas razões as mais variadas. Eu não acho que uma pessoa encontra um propósito porque ela acorda de manhã e diz, eu vou procurar um propósito. O que ela vai encontrar é o carro que ela quer comprar, um desodorante, ou eu resolvi ajudar todo mundo na humanidade. Ela inventou isso. Então eu tendo a ter um olhar mais pessimista. Agora, no fundo, quando você é um pouco mais pessimista para valer, você não é pessimista no varejo. Né? Que significa ficar falando que o mundo vai acabar por causa da Covid, dizendo que todo mundo vai morrer, entrando numa pira de que as vacinas são chips chineses para controlar a gente, né? Ou achar que o mundo nunca vai ser a mesma coisa, que a gente nunca mais vai dar beijo na boca. Isso que eu chamo de pessimismo no varejo. Quando você é pessimista no atacado, você acaba percebendo que o pessimismo no varejo normalmente é mau caratismo mesmo. É porque a ciência não responde acerca do sentido das coisas, né? A ciência não responde. Então, imagina que você tem um filho que faz um tumor cerebral e você pergunta para o médico por quê, o médico vai te dar uma resposta bioquímica, patológica, no máximo genética. Mas quando você está perguntando por que uma criança vai ser... Estou dando um exemplo que é um clichê que é fácil de chegar no argumento. Esse tipo de pergunta acerca do significado das coisas, do sentido das coisas, a ciência não dá. Entendeu? Mas a religião dá, por exemplo. A religião dá, porque nós somos um ser, não é à toa que chamaram a gente de sapiens, né? Que tem a ver com saber. A gente é um animal que quer saber as coisas. E a gente quer saber o sentido das coisas. Talvez não tenha nenhum, mas a gente busca. Sim. Então, nós somos uma espécie basicamente religiosa. Nós não somos uma espécie científica. A gente não tem um modo de pensar científico. Existiria uma espécie científica? Não conhecemos. Será que é possível algo assim se Talvez desenvolver? não. E talvez se a gente fosse, a gente ficasse louco. Pois é. Perigoso. O nosso problema é que nós somos uma espécie que sabemos mais do que deve. Aí eu concordo. Eu acho que um cachorro é muito mais feliz que eu. Então, a gente sabe mais do que deve, mas a gente não sabe tudo o que precisa para Então, saber. A gente tá no meio termo de merda. A gente olha o esboço, a gente vê tudo meio embaçado, a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente tá vendo. E na maior parte dos casos a gente vai cuidar da vida, né? Vai usar Pois aquilo é. da melhor forma possível. Vai cuidar da vida. E assim, vai trabalhar, vai pagar as contas, vai arrumar uma mulher ou um cara, sei lá. Você vai cuidar da sua vida, né? Por exemplo, eu consigo perceber que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo isso. Eu não sou aquilo que alguns chamam de ateu todinho, né? Que acha que porque ele é ateu ele é mais inteligente. Eu acho que o ateísmo é a forma mais fácil. Dizem que Deus é bom, o mundo é uma merda, logo ele não existe.
Né? Isso a gente chama em filosofia de argument from evil, o argumento a partir do mal. Né? É um argumento sério. Eu fiz uma versão corintiana dele. Assim. Tá. Deus não é uma variável. Deus não é uma variável, como a gente fala em filosofia, passivo de controle epistemológico. O que significa isso? Significa que você não tem como testar se Deus existe. Não tem nem como. Não é nem provar que ele existe. Não tem como testar. Porque você não testa Deus em laboratório. Sim. Entendeu? Então, o ateísmo, enquanto tal, do ponto de vista do cético, que é aquela pessoa que coloca teorias contra outras para perceber as fragilidades delas, o ateísmo é o que a gente chama de dogmatismo negativo. Você faz uma afirmação negativa que, por sua vez, não dá para provar. Entendeu? Uma vez um terraplanista falou para os meus alunos que a Terra era plana, é óbvio. O centro é o Polo Norte e a extremidade é uma esfera, que nem uma pizza. E essa circunferência exterior é a Antártica. E ninguém deixa a gente chegar lá, porque senão assia. Aí começa. O que eu acho incrível nessas teorias de baixo repertório e pobreza espiritual, inclusive, é como elas são pobres de linguagem. É por isso que eu acho o filme tão ruim, Nosso Lar. Entendi. Que eu acho uma coisa assim tão... Rasa. Tipo, a gente tá 300 mil anos tentando juntar uma ideia com a outra e vem um bando e junta umas ideias idiotas, assim. Entendeu? Porque, assim, dizer que a explode a Antártida... ideia, né? A Antártida, isso é. A Antártida, na realidade, é a esfera da pizza e que o Vaticano, a CIA, o governo americano não deixa a gente chegar lá. Olha que ideia mais idiota. Quer dizer, só pode ser alguém que fica em casa olhando para a parede. Qual o defeito? A gente não consegue passar propósito pras pessoas. Mas e quem disse que tem propósito? Mas não importa se tem ou não. agora fudeu, Aí hein? fudeu. Se é pra gente discutir a sé, quem disse que tem propósito? Eu espero que tenha propósito, né, Não, cara? uma coisa é dizer... Você não falou que eu era niilista? Aham. Então vamos nessa. Presta toda hora eles atenção. tentam me Eu não cancelar. acho que todo mundo tem alguma coisa para Sim, trazer sim, para o mundo. Não porque todo mundo não seja importante. É que eu acho que essa noção de importância, na realidade, ela serve para a gente achar que nós temos alguma coisa para dar para o mundo, sabe? A maior parte da nossa vida é levada em a gente tentar resolver problemas. A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer.